Agora sim! Bora lá! Olá, meus queridos e ilustríssimos salve, salve! Estamos aqui novamente, mais uma vez, para mais um vídeo. E eu achei interessante abordar esse assunto em dois tópicos. A primeira parte dele e depois a segunda parte no vídeo de amanhã. Porém, eu vou gravar tudo junto, então você vai ver que eu vou estar com a mesma roupa hoje e a mesma roupa amanhã. Então, sem julgamentos, por favor. Vamos falar hoje sobre a ânsia de ter, a ânsia de obter, a ânsia de conquistar. Por muito tempo, eu sempre quis ter um computador legal, que eu pudesse jogar os jogos que eu quisesse. Por muito tempo eu quis ter um celular top que me ajudasse em todas as coisas que eu faço, de edição, captação. Eu sempre quis ter uma câmera profissional, uma câmera de ação, que eu pudesse mergulhar com ela, fazer takes maravilhosos, wonderful embaixo d'água e tudo mais. Mas, as coisas eram caras, as coisas são caras. Se eu for falar de valores aqui, acho que os equipamentos que eu uso para captação, edição, e iluminação, microfone, todas essas coisas, computador, elas facilmente ultrapassam um valor aí de 15 mil, facilmente. Mas são coisas que a gente compra aos picadinhos. E por que eu quero... Acho que eu vou até abrir aquela janela ali para entrar um pouquinho mais de sol. Calma aí. Ela só vem pra cá. Ela só vem pra cá. Bom, vai ficar um pouquinho melhor a iluminação agora. Nossa, quanta luz, mas é melhor. Por muito tempo, eu tive essa ânsia de obter esses itens, porque, cara, sei lá, acho que desde os 20 anos, 22 anos, até antes, eu sempre tive essa curiosidade pelo audiovisual, pela questão de criar vídeos. Desde o ensino médio, eu já falei isso daqui um monte de vezes. E eu nunca tive condições financeiras de obter ou de guardar o dinheiro para que eu conseguisse comprar. E, digamos, aqui 2023. Em 2023, salvo engano, minha péssima memória, eu já tinha todos esses itens. E eu não criava, eu não fazia, editar eu até editava, mas não com a frequência que eu edito hoje. Eu até fazia algumas coisas pra mim mesmo, inclusive. Tá gravando? Será? Tá bom o áudio, será? Será que tá pegando na lave seca lavando ali, porque tá osso? Eu realmente tinha já esses itens e não fazia nada com eles. Eu tinha a ânsia de tê-los. E eu os obtive. Ponto. O que essa ânsia de ter... Porque eu falei ponto porque o assunto é pro próximo vídeo. Por que essa ânsia? Porque a gente sempre quer ter mais, porque a gente não está satisfeito com aquilo que a gente já tem. A gente sempre quer ter o último celular de lançamento, o computador com as configurações mais top, o equipamento de áudio, o equipamento de luz mais top da galáxia, mais portátil possível e tudo mais. Por que a gente vive com a ideia de sempre ter uma casa maior, morar dentro de um condomínio fechado, ter o carro do ano, sempre ter um carro cada vez mais moderno? Por quê? Eu sempre me pergunto, e sempre me perguntei. E no ano passado, literalmente, eu caí nessa... Caí literalmente a ficha de que eu tinha anseio por ter essas coisas, e agora que eu tinha... eu apenas as tinha, não tinha mais nada. E aí vai se criando novas coisas a se adquirir, e assim a gente vai consumindo e tendo cada vez mais tralha.
Eu acho que é essa a palavra correta. Cada vez mais tralha. A ânsia de ter é legal? Sim. Mas, por exemplo, eu tô olhando aqui uma coisa que a gente sempre quis ter e às vezes liga, às vezes não liga. Não, não é um videogame, é um porta-retrato digital. Às vezes a gente liga, às vezes não liga, às vezes esquece dele, às vezes tem que pegar e colocar mais imagens e por aí vai indo. A gente anseia muito, mas às vezes a gente anseia as coisas erradas. Porque assim, cá entre nós, você ter anseio por uma viagem dos sonhos e curtir cada momento e isso ser um marco na sua vida, eu acho que é muito mais palpável do que você juntar dinheiro e trocar o seu carro e ter o carro do ano. E depois, no outro ano, fazer a mesma coisa. No outro ano, fazer a mesma coisa. Quando a gente faz as coisas, quando a gente tem as coisas pela primeira vez, né, seja um computador, seja um carro, seja uma viagem nacional ou internacional, a Sibéria, para o Polo Norte, para o espaço, sei lá. A gente consegue... essa ânsia de obter, ela é um pouco mais diferente. Quando a gente tem algo que... Quando a gente obtém algo, que esse algo ele vai trazer lembranças, trazer um desenvolvimento pessoal, ser um marco pessoal, ser um divisor de águas em nossas vidas. Achei que era, mas é só um reflexo, desculpa aí. Esse anseio de ter, ele é um anseio saudável, ele é um anseio que vai fazer com que você viva coisas novas, coisas únicas, coisas melhores, coisas maravilhosas, coisas que talvez você nunca fosse viver. E quando a gente sai de alguma coisa muito ruim e vive esses momentos únicos e vive esse anseio único, não um anseio de algo que pode ser substituído. Não o anseio de algo que você pode obter e dali a um tempo você pode obter algo melhor do que aquele novamente. Eu acho que esse anseio, ele é um anseio mundano, passageiro, no qual que não traz, acho que, benefício nenhum, particularmente falando. Não, hoje eu enxergo que sim, tudo que eu obtive, eu estou conseguindo entregar essa qualidade de vídeo, essa qualidade de conteúdo, porque eu obtive um microfone legal, obtive um celular ok, tenho um computador bom para fazer essas edições. Porque se eu não tivesse, eu teria que pelo menos investir em um celular ok. Eu teria que obter pelo menos um celular muito bom para que eu conseguisse fazer essas edições, essas captações, tudo no celular e também no microfone legal, para que o áudio seja um áudio legal. Parou. Acabou de ativar um alarme. Deixa eu ver se as janelas estão abertas, porque se elas tiverem vai me atrapalhar bastante. Eu já tenho uma máquina lava e seca lavando aqui. Ah, assim tá bom. Tava com uma frestinha. Ui! Aqui também. Pronto, voltei. Esse anseio de obter bens materiais, ele é um anseio muito errado. Ele é um anseio que você obtém hoje e já esquece que obteve amanhã. Ele é um anseio que muitas vezes não traz a felicidade, não traz realmente aquilo que importa. Por isso que a gente tem que ter o anseio que a gente tem que ter, a ansiedade que a gente tem que ter, o anseio por coisas novas, a gente tem que ter esse anseio, seja
em Deus, nas coisas novas de Deus para a nossa vida, seja numa viagem que a gente vai fazer, seja porque os bens materiais, eles se deterioram, eles ficam obsolentos, eles perdem o valor muito rápido. E você muitas vezes não vai conseguir, talvez, aproveitar o quanto você queria aproveitar aquele bem material até que ele crie algum problema ou ele quebre de alguma maneira. Assim como tem bens materiais que vão durar muito tempo, a grande maioria deles eles têm uma obsolescência programada. Eles não vão ser bons o suficiente daqui a 5, 10 anos. Então, a gente tem que centrar realmente naquilo que importa, que é um momento em família, um momento no qual a gente festeje com os nossos amigos uma conquista. A gente tem que visar e dar credibilidade, dar o incentivo correto, dar o amor, paixão, o sentimento correto para aquele momento, porque muitas vezes ele vai fazer falta, e sim, ele vai fazer falta. Muito mais falta do que um carro que você não comprou do ano e deixou para comprar esse carro dali a 3, 4 anos. Muito mais do que muito mais vale um filho do que um bem material, muito mais vale um momento em família do que um bem material. Você já parou para pensar que o que você gastou num carro, na compra de um carro, você poderia ter feito uma viagem única com a sua família, uma viagem internacional com a sua família, uma viagem, sei lá, para Disney com a sua família, e tornar esse anseio de ter em um momento único e especial. Não que o momento que você adquire algo não seja um momento único e especial, é um momento de conquista também. Mas é um momento de conquista, tipo, que dali a 1 hora você já vai largar a mão. Ou, sei lá, comprou um carro, dali a 1 hora você pode enfiar ele num buraco e furar o pneu. É muito mais válido ter o anseio por momentos em família, momentos que você vai ter de conquistas familiares, conquistas de você contar para os seus netos, contar para os seus familiares, fui em tal lugar, é assim, assim, assado e tal, fui lá, a galera é meio chata e tal. Isso vai gerar muito mais conversa, isso vai gerar muito mais conexões do que, comprei um carro novo, comprei a casa em tal condomínio. Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão achar que é soberba sua já ter algo e ficar comprando. Lógico que a gente às vezes compra para ter uma comodidade, uma flexibilidade, um investimento, um bem financeiro, no qual vai dar algum retorno financeiro também. Sim, existe essa possibilidade, mas ninguém vai enxergar dessa maneira. Muitas vezes só realmente quem está vivendo aquilo vai enxergar daquela maneira. Vai enxergar que, comprei uma casa nova e eu já tenho uma casa, tá? Vou alugar uma das casas para juntar um dinheiro e fazer uma viagem para Disney, viver e ter bens nos quais a minha família vai se sentir melhor, no quais eu vou ter momentos melhores com a minha família. Essa é a ânsia que a gente tem que ter, esse é um anseio que a gente tem que viver, é um anseio de que esses momentos nos aproximam daquilo que realmente Deus tem para nossa vida, porque o bem que você tem, ele não necessariamente vai ser esse equipamento, esse computador, esse celular, essa câmera digital, essa câmera profissional.
ele tem que ser um meio para que você venha a falar das suas conquistas, falar do quanto Deus tem feito por você. Assim como também uma viagem em família pode trazer esse momento de o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu essa viagem, assim como eu vivi isso. E sei que eu acho que eu ainda não tenho essa capacidade de fazer uma viagem internacional. E eu já conquistei. Já conquistei de uma maneira que, cara, nunca acho que seria possível eu conquistar aquilo. E sim, são esses momentos de conquistas, essa viagem vai ficar eternizada na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus entes mais próximos, dos meus amigos mais próximos. Isso daí, com certeza, eles viveram esse momento junto comigo. E eu acho que... eu tenho a certeza de que é esse anseio que a gente tem que ter. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é o anseio que a gente tem que ter, de viver momentos únicos que não só ficarão com a gente, mas ficarão com as pessoas ao nosso redor, ficarão com as pessoas junto da gente, de tipo, nossa, você lembra daquela vez que o Cássio viajou e tal, e tal, e tal, e eu chegava, nossa, Netinho, fui para tal lugar, aconteceu assim, assim, assado. Cara, essa ânsia, esse anseio, essa conquista, ela é única e talvez a gente nem consiga muitas vezes viver isso de uma forma na qual qualquer outra pessoa viveria isso. A gente somos seres humanos únicos e vivemos a mesma experiência de maneiras diferentes. Então anseie por momentos únicos na sua vida. Anseie por você juntar o dinheiro que você tem que juntar, comprar o que você quer comprar, mas que esse bem que você conquistou não só beneficie você, mas beneficie as pessoas ao seu redor, beneficie pessoas próximas a você, beneficie pessoas que você quer ajudar. Porque a ânsia de ter, ela serve para isso. Para que você conquiste, pessoas ao redor de você sejam beneficiadas, assim como você também foi beneficiado no momento que você conquistou essa coisa, esse momento, esse equipamento, esse bem material. Um ótimo dia pra gente.